Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos iniciar nossa aula de História falando hoje sobre o Brasil República. Vamos entender aí como se deu esse Brasil República. O Brasil, ele viveu num regime de monarquia. E aí, com os imperadores Dom Pedro I, como vocês estão vendo na imagem agora, Dom Pedro I e Dom Pedro II. A monarquia é aquele processo, né, de governo, aquele sistema em que o trono ele passa de pai para filho, né? Quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou filha, seja o primogênito, por direito de hierarquia, né, ele vai assumir o trono. Pode ser menino ou menina, tanto faz. E aí, a herdeira, nesse caso, né, que seria a princesa Isabel da terceira foto, que é a filha do Dom Pedro II, é que deveria ser a assumir o trono e ser a princesa, né, de fato, não fosse o fato da proclamação da República, porque antes dela assumir o trono definitivamente, né, porque depois da morte do pai ela iria sim assumir o trono, mas então não chegou a acontecer porque houve a proclamação da República, porque o povo, né, estava muito descontente com os anos, né, os últimos anos, na verdade, do Segundo Império, que era o de Dom Pedro II. E então achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos desse imperador. E a solução era tornar o país uma república. Contribuiu, né? Tudo isso contribuiu para que o movimento republicano, né, que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia, pudesse crescer cada vez mais e então derrubar a monarquia de vez. E foi o que aconteceu, não deixando então a princesa Isabel, né, assumir. Então, no dia 15 de novembro, vocês estão vendo a outra imagem aí, no dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas elas se dirigiram para a Praça da Aclamação, que hoje é chamada de Praça da República, né, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, como vocês estão vendo aí a imagem, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II, e ali proclamando, né, a República. O Marechal Deodoro da Fonseca, que vocês estão vendo a imagem agora, ele tendo como um colaborador, né, e articulador da campanha republicana o Benjamin Constant, junto com Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, eles faziam parte do Partido Republicano. Então, Deodoro, o imperador, né, que proclamou a República, convocou uma Assembleia Constituinte e aí assumiu o governo provisório, sendo o nosso primeiro presidente. A proclamação da República, ela foi uma decisão militar sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro, então, assinou a medida que decretava, né, a expulsão do nosso país de toda a família real. Então, Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente da República foi o Congresso. E o seu vice, que vocês estão vendo a imagem aí ao lado, né, que era outro marechal, o Floriano Peixoto, que depois ele foi eleito para o segundo presidente do Brasil. Então aí está a imagem, né, deles. E aí foi nesse momento, uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. E aí eles colocaram, né, uma Constituição republicana para o Brasil. A Carta Magna, né? A Carta Magna, a Constituição, que é um documento de base que norteia os princípios de uma nação. É isso que é a Constituição. E então, esse período ele ficou conhecido como um período republicano, né? O período republicano, que foi dividido de duas maneiras, aliás, das seguintes maneiras, né? Nós temos aí 3 maneiras. Fomos ver a República da Espada, que vamos apenas ver por alto.
a República da Espada, que foi de 1889 a 1894. Depois nós tivemos a República Velha, né, com 4 períodos, que foi a República do Café com Leite, o período Vargas, República Populista e ditadura militar. Então, seguiu essas repúblicas. Depois, vamos ver aí a República, a nova República, que foi de 1985 até os dias atuais, que acontece até hoje, né? Então, quando um presidente ele governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada, né? Ele não tem, as pessoas elas não têm direito a nada. Então, não há eleições e as manifestações elas são proibidas. As ditaduras elas são muito violentas e perseguem as pessoas com o exílio, né? As pessoas elas têm que sair do seu país para se abrigar, né? Se refugiar em outro por conta das perseguições. Elas poderiam serem até mortas, né? Por isso. E muitas vezes elas são torturadas e chegam à morte, por isso que são exiladas. E aí, gente, esse material que se encontra nas páginas 89 e 90 do material de vocês, né, que é bem breve, ele é bem curtinho mesmo, falando somente aí do Brasil República, uma pequena pincelada, mas vocês vão realizar a atividade na página 91 do livro didático e também do livro de reforço, irão fazer a página 190 do livro de reforço. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a nossa história e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.